avaliação da sanidade mental e interdição. Esta foi uma aula que eu ministrei na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, na sede em São Paulo, e que muitas outras pessoas que estavam na plateia ou que souberam por outros meios de divulgação estão solicitando bastante. Então, ela foi regravada para ser disponibilizada para os interessados. Então, a avaliação da sanidade mental era necessariamente realizada por um médico psiquiatra forense e que pode ou não contar com auxílio de psicólogos forenses para a aplicação de exames específicos, escalas e outros instrumentos de avaliação para facilitar o entendimento do funcionamento mental do periciando ou do avaliando e a partir daí conseguir oferecer um auxílio técnico em matéria de saúde e doença mental para o operador do direito e muitas vezes mais especificamente para o magistrado. Então, a interdição é um instrumento de proteção ao indivíduo. Há aquelas pessoas que colocam e entendem a interdição como sendo um processo de punição. Muito pelo contrário, é um expediente da lei com a finalidade de proteger o indivíduo que não está tendo condições de tomar as suas decisões de maneira segura e sem riscos, ou com menores riscos. E não são todos os portadores de transtornos mentais que possuem indicação técnica para interdição. Além de ser portador de transtorno mental, esse deve ser suficientemente grave para causar dificuldade, limitação, restrição ou impedimento na sua capacidade de discernimento, ou seja, de entendimento pleno da realidade e das suas ações em termos de causas e consequências. A psiquiatria, então, de preferência, a Associação Brasileira de Psiquiatria indica o psiquiatra titulado como psiquiatra forense a partir de uma prova realizada depois deste médico já ter formação e o título de psiquiatria geral. A interdição, então, obviamente que a decisão final vai ser do magistrado, porque os familiares, quando solicitam auxílio e a produção de um relatório por parte do médico psiquiatra forense, já entendem que a partir daquele conteúdo médico já podem solicitar e que necessariamente vão ter o processo de interdição para o seu familiar adoecido. E não é. A decisão final é do magistrado que tem como um dos seus meios para chegar a essa conclusão a avaliação psiquiátrica forense. Mais do que o indivíduo portar um transtorno, é importante que esse transtorno seja grave ou suficiente para causar esse prejuízo do discernimento. Então, trata-se de uma avaliação da capacidade civil. Esse exame, precisamos responder, então, se este indivíduo avaliado, se este indivíduo periciado porta o transtorno e se esse transtorno altera de forma total ou parcial, temporária ou permanentemente a sua capacidade de pleno juízo, de pleno entendimento da realidade. O Código de Ética Médica proíbe que o médico faça ou atue como perito de paciente seu. Portanto, frequentemente, familiares e os próprios operadores do direito solicitam que o médico que atende do ponto de vista clínico e assistencial um determinado paciente, que ele faça parte ou seja indicado para atuar como perito deste paciente seu. O Código de Ética Médica brasileiro proíbe esta atuação. Portanto, o médico está impedido de atuar produzindo um relatório pericial de um paciente que ele atende como seu cliente, em função das várias possibilidades não éticas que esse processo pode levar. Além disso, é importante que a avaliação psiquiátrica forense seja absolutamente neutra, isenta, e daí entender-se que o médico que não atende aquele indivíduo que vai passar pelo exame pericial seja diferente daquele que faz o atendimento assistencial. Pelo Código Civil, então, na sua edição mais recente, coloca como definição de incapacidade um critério biopsicológico, ou seja, além
do indivíduo ser avaliado da presença ou não do transtorno mental, também do quanto esse transtorno mental repercute nas suas habilidades individuais de resolver os seus problemas, tomar as suas decisões e principalmente conseguir arcar, conseguir suportar as consequências dessas decisões de maneira com o juízo pleno e de maneira responsável. Então, o transtorno mental ele pode ou não causar um prejuízo no funcionamento individual, e esse prejuízo pode ser discreto a ponto dele permanecer sendo responsável por todas as suas ações, como de gravidade moderada ou até que impeça de forma absoluta o desempenho de suas funções com a sua própria responsabilidade. Então, o discernimento está associado à clareza com que a pessoa avaliada está fazendo as suas opções, tomando as suas decisões e se responsabilizando pelas decisões tomadas. Existe um termo no Código Civil que é bastante contraditório, até porque não existe uma definição clara sobre ele, que é o do pródigo ou de prodigalidade, mas que corresponderia, no melhor dos entendimentos, como sendo aquele indivíduo que realiza gastos excessivos em função de uma perturbação mental, de uma alteração do seu processamento mental, e que isso coloca em risco os seus descendentes ou as pessoas da sua família em função desses gastos excessivos e com perda de patrimônio de forma inadequada, de forma por atitudes não planejadas. Então, é um termo que profissionais de saúde não reconhecem, porque dificilmente um médico ou um psicólogo tiveram contato durante a sua graduação ou mesmo durante suas especializações com esse termo da prodigalidade. E diferentes síndromes podem levar a esse comportamento pródigo, de gasto excessivo e não planejado, com riscos de perda financeira grave para a família. Como, por exemplo, para pessoas mais jovens, o transtorno afetivo bipolar, que em algumas pessoas, quando agudizado, quando nas suas fases de manifestação mais intensa de sintomas, um desses comportamentos pode ser o gasto excessivo. E outro, para pessoas já com mais idade, a probabilidade de estar desenvolvendo em fase inicial um quadro de demência, que também diminui essa sua capacidade de entendimento pleno da realidade, o que pode fazer com que tenha gastos excessivos e perdas financeiras ou até doações incompatíveis com o seu comportamento de até então, ou seja, atitudes financeiras que não correspondem a uma coerência biográfica, ou seja, que ao longo da vida não teve durante décadas comportamentos que se assemelhassem com esse que vem tomando nos últimos tempos. Então a psiquiatria forense, ela colabora com a justiça, colabora com os operadores do direito e, em última instância, com o magistrado para a produção de uma prova pericial, que é regrado pelo Código de Ética Médica, que em seus artigos 92 e 98, mais uma vez, deixa muito claro que o médico que atende clinicamente o paciente não pode funcionar como perito deste periciando para o esclarecimento da justiça. A perícia, obviamente, o avaliador precisa ser o mais imparcial possível. Portanto, se ele atendia esse indivíduo que vai ser avaliado antes, corre-se o risco dele ter um viés de entendimento, tanto do ponto de vista assistencial do indivíduo, protegendo, ou em função do diálogo com os familiares, um entendimento um pouco distorcido daquilo que seria de uma avaliação absolutamente neutra, como devem ser as avaliações periciais. E proíbe o exame, o Código de Ética Médica também proíbe o exame psiquiátrico forense em dependências policiais e impede o recebimento direto do indivíduo. Ou seja, se é uma avaliação pericial, esta vai ser remunerada pela justiça, ainda que a família tenha feito o próprio avaliando o depósito. Então, o perito, ele geralmente, ou ele já faz parte do corpo de trabalho daquele grupo que atende e auxilia o juiz, ou ele pode ser nomeado pelo juiz, é o chamado perito louvado. E existe também em psiquiatria forense
como há, na maioria das vezes, divergências entre os entendimentos, a figura e o papel do assistente técnico. O assistente técnico é um psiquiatra forense também, que foi contratada por cada uma das partes litigantes e que tem o objetivo de verificar como está sendo a eficiência do trabalho pericial e de prestar auxílio técnico com informações específicas de psiquiatria forense para o advogado da parte que ele foi contratado. É muito importante que não significa que o assistente técnico perdeu o compromisso com a verdade. Não. Assim como o perito, o assistente técnico que está atendendo a cada uma das partes está absolutamente comprometido com a verdade. O que ele vai fazer em termos de colaboração técnica é facilitar o entendimento do seu advogado, da sua parte, e verificar se a avaliação pericial do perito oficial nomeado pelo juiz está adequada para responder às dúvidas tanto de um lado como do outro. Ou seja, para responder os quesitos, que são as questões a serem esclarecidas, elucidadas para a justiça, quando possíveis. Porque existem algumas situações em que esses quesitos, essas perguntas técnicas realizadas para o psiquiatra forense, direcionadas para o perito, não têm condições de serem respondidas por limitações técnicas e também porque muitas avaliações elas são feitas de maneira retrospectiva, ou seja, mesmo que está avaliando ou periciando presencialmente, vai se tratar de questões e de momentos do passado por estar tentando avaliar a sanidade mental ao tempo do ato processual passado e não desse presente do indivíduo. Independente de ser assistente técnico, então, cada uma das partes vai produzindo o documento. O documento pericial produzido pelo perito é chamado de laudo médico, laudo técnico, enquanto que o conteúdo técnico produzido pelo assistente técnico é chamado de parecer técnico. Essa é a nomenclatura que às vezes os advogados, os operadores do direito de maneira geral, eles entendem que tudo é perícia e que tudo se produz laudo. Não, laudo é um termo mais adequado a ser usado para aquele que é o conteúdo técnico de psiquiatria forense escrito, redigido pelo perito. Enquanto que aquele documento escrito, redigido pelo assistente técnico, deve ser chamado de parecer técnico. Ainda que contenha também os conteúdos auxiliares produzidos, por exemplo, por assistente social ou por psicólogo forense que auxiliou este psiquiatra forense com a aplicação de escalas, instrumentos de avaliação e a própria entrevista psicológica direcionada para a questão judicial. E, então, o assistente técnico pode levantar a possibilidade, inclusive, de impugnação, ou seja, de revisão ou anulação daquele conteúdo elaborado pelo perito, nomeado pelo juiz, questionamento e verificação de novas diligências. O assistente técnico, portanto, em se tratando de um assunto específico que não é do domínio do operador do direito, ele vai auxiliar o advogado da parte em vários desfechos possíveis, desde confirmar que o que foi escrito pelo perito condiz com a realidade e a verdade absoluta, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista da redação, ou vai sugerir ao advogado solicitar a anulação ou a impugnação ou elaborar novos quesitos para novas respostas em função de dúvidas que vão surgindo ao longo do tempo de um processo que geralmente é bastante demorado. Então, um processo inicia-se com o interessado, que pode ser, no caso de interdição, pai, tutor, cônjuge, parente próximo, e tem uma petição inicial colocando e relatando que existe uma anomalia psíquica por parte daquele indivíduo que vai ser submetido ao exame. Ao apontamento de indícios preliminares, o juiz manda citar o réu, no caso, esse indivíduo que outra pessoa solicitou que fizesse a avaliação para uma possível interdição,
E daí, esse dito réu que vai ser avaliado, geralmente, habitualmente, é convocado pelo juiz para um diálogo inicial. E, tendo audiência com o juiz, geralmente 5 dias para impugnar esse pedido e para constituir advogado, apresentando posteriormente o advogado seu perito e o juiz apresenta seu perito e o advogado, também em prazo determinado, o seu assistente técnico, que vai tanto elaborar essas questões específicas a serem respondidas pelo perito, chamado quesitos, e também é muito importante que o assistente técnico, dentro das possibilidades, acompanhe presencialmente a avaliação pericial do indivíduo. Por quê? Porque tendo a presença do assistente técnico junto com o perito, primeiro que muitas das vezes, naturalmente, o perito já faz um esforço ainda maior para prestar um esclarecimento mais rápido, evitando assim de ficar depois ter que responder continuamente a perguntas e a questionamentos de cada uma das partes por seus assistentes técnicos. Muito importante que o magistrado vai formar a sua opinião favorável ou não à interdição a partir de todos os documentos que são inseridos no processo, tanto do laudo pericial de seu perito, como também do documento do parecer técnico produzido, redigido pelo assistente técnico. Felizmente, cada vez mais eu tenho percebido que os magistrados passam a dar valor cada vez maior, além do conteúdo escrito pelo perito, também daquele escrito pelo assistente técnico. O que é muito bom, porque isso valoriza o trabalho do psiquiatra forense. E quem vai decretar a sentença de interdição, obviamente, é o magistrado e que vai definir os limites. Um outro termo que muitas vezes também é confuso, principalmente para os familiares leigos, é entre tutor e curador. O tutor é aquele responsável pelo menor. E aqui, em havendo sentença de interdição por parte do juiz, ele também já nomeia o curador, que vai ser o indivíduo responsável por aquele que está sendo interditado. O interditado, então, pode sê-lo de forma parcial ou total. Daí atribui-se a curatela, ou outra pessoa que vai ser responsável pelo mesmo. Existem os totalmente incapazes, que são aqueles em que o curador vai fazer a representação plena deste indivíduo interditado completamente em todas as circunstâncias da vida civil. E existem aqueles parcialmente interditados, que são aqueles em que o curador não vai necessariamente representá-lo em todas as instâncias cíveis, mas vai acompanhá-lo e assisti-lo em suas decisões. Portanto, outra situação que geralmente os leigos acham é que as interdições necessariamente vão tirar todos os direitos e deveres por parte do interditado. Existe também o expediente da interdição parcial, em que apenas algumas atuações do indivíduo vão estar impedidas. Existe a possibilidade também de, uma vez interditado um determinado periciando, de levantar-se a interdição, ou seja, reverter a interdição, tanto aquela que era plena passar a parcial, ou tanto a parcial como a plena serem revogadas, ou seja, o indivíduo voltar a gozar de todos os seus direitos e também, obviamente, deveres. Então, existe a possibilidade de levantar a interdição, que pode ser iniciada tanto por um interessado, como o próprio curador, por outra pessoa que entenda que está havendo um abuso por parte do curador ou que houve um erro quando teve a avaliação pericial. Então, interdições são passíveis e possíveis de serem revertidas desde que iniciado um novo processo semelhante àquele de quando ocorreu a interdição. Então, o Código Civil de 2002 coloca em seu artigo 3º que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os homens, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos. Então é muito importante, mais uma vez agora, colocando na prática o critério biopsicológico. O Código Civil coloca que são absolutamente incapazes, ou seja, passíveis de interdição total, aqueles indivíduos que, por enfermidade, ou seja, por adoecimento mental
ou deficiência, ou seja, retardo mental, e um retardo mental tão grave ou um adoecimento mental tão grave a ponto que o indivíduo não tenha o necessário discernimento para a prática desses atos. E coloca no inciso 3 que os que mesmo por causa temporária não puderem exprimir a sua vontade. Então o Código Civil coloca também as pessoas que, por uma questão circunstancial, como um adoecimento grave, por estarem na UTI, por terem sido vítimas de um traumatismo craniano, ou mesmo por uma alteração grave de uma doença biológica, como, por exemplo, a alteração dos níveis glicêmicos, a alteração grave de diabetes, ficou temporariamente incapaz de conseguir expressar a sua vontade de maneira plena da noção de causa e consequência dos seus atos. Então existe a possibilidade do indivíduo ser interditado temporariamente em função de uma causa temporária para o prejuízo na sua capacidade de discernimento. E enfermidade, escrita no Código Civil, é o que se corresponde para o entendimento psiquiátrico forense à doença mental, ou mais modernamente, transtorno mental, que é o termo mais ultimamente e adequadamente usado para indicar os portadores de sofrimento mental com necessidade de diagnóstico por código e de tratamento específico. E deficiência mental escrito na lei corresponde ao que nós, psiquiatras forenses e médicos psiquiatras, denominamos retardo mental, que pode ser leve, moderado e grave e pode ser, inclusive, quantificados. Existem instrumentos psicológicos que o psicólogo forense pode aplicar em um indivíduo em que se há dúvida das suas funções cognitivas, da sua inteligência, da sua capacidade de resolução de problemas e quantificar entre leve, moderado e grave ou retardo mental. Portanto, portadores de retardo mental que são susceptíveis à interdição são aqueles cuja gravidade do retardo faz com que não entendam de maneira plena a realidade. E existem a deficiência mental mais grave e já que o indivíduo nasce portando, são as síndromes invasivas do desenvolvimento, por exemplo. Causa transitória. Causa transitória, escrito na lei, é um termo que corresponde na psiquiatria forense ou na medicina de maneira geral, como sendo um quadro psíquico, psiquiátrico, por causa orgânica ou não orgânica, que a pessoa avaliada ficou temporariamente incapaz de manter o seu discernimento, a sua capacidade de entendimento com juízo da realidade. E, portanto, existem causas transitórias, temporárias, que é o exemplo de coma, das fases de mania psicótica e do transtorno afetivo bipolar, que é uma doença mental grave e que, em uma de suas agudizações, o indivíduo, até que receba tratamento adequado, ele fica temporariamente incapaz de entender a realidade de maneira plena e segura, para si e para seus familiares e para a própria sociedade. E a esquizofrenia, os portadores de esquizofrenia, em alguns momentos apresentam agudização, fases que ficam com sintomas mais ativos e dessa forma também temporariamente podem ilustrar casos que, por um período curto, ficam incapazes de exercer os seus direitos e deveres. No Código Civil de 2002, no seu artigo 4º, coloca que são incapazes relativamente, ou seja, são incapazes parcialmente a certos atos ou a maneira de os exercer os ébrios habituais. Ébrio habitual é um termo que não está escrito na literatura médica, nem de psiquiatra, nem de psicólogos, mas que entendemos que o legislador quis que correspondessem aos portadores de dependência de álcool. Também coloca como relativamente incapazes os viciados em tóxicos, que é um termo também pouco usado já na saúde, que entendemos o legislador quis que este termo fosse o correspondente ao que nós chamamos de portadores de dependência química. E também volta a citar os portadores de deficiência mental que tenham tido discernimento reduzido. Portanto, o Código Civil brasileiro
coloca em 2002, numa reformulação dessa legislação, que são incapazes relativamente de exercer os atos da vida civil, aqueles que por dependência de álcool, dependência de drogas e deficiência mental tenham o seu discernimento, ou seja, são incapazes relativamente de exercer esses atos por ter o discernimento reduzido. Mais uma vez, então, também em poucas legislações do mundo existe isso, a possibilidade do interditado parcial por ter um comprometimento parcial de suas funções mentais. Neste caso aqui mais específico, os portadores de dependência de álcool, drogas e portadores de retardo mental. Geralmente aparece aquela pergunta: então se é portador de dependência de álcool e de drogas, ou de um ou de outro, ele já tem indicação para uma interdição parcial? Não é apenas o fato de possuir o diagnóstico para dependência de álcool ou de drogas que automaticamente leva o indivíduo a um prejuízo parcial da sua capacidade de discernimento. Existem, inclusive a maioria dos portadores de dependência de álcool e de drogas, que mantêm, na maior parte do tempo, a sua capacidade de discernimento absolutamente preservadas e assim devem ser responsabilizados pelos seus atos. Então, ébrios habituais, colocamos como correspondente a dependência de álcool, obviamente susceptível ao contraditório e à discussão e à contrariedade por parte, inclusive, de outros psiquiatras forenses. Viciados em tóxicos, portadores de dependência de drogas ou múltiplas drogas, é muito comum que o portador de uma dependência química também seja o portador de mais de uma dependência química, como por exemplo, álcool e maconha, álcool e cocaína, cocaína e maconha, ou inclusive, infelizmente, em algumas situações que o indivíduo é dependente de múltiplas substâncias. Existe inclusive código diagnóstico para o portador de dependências múltiplas de substâncias, tanto lícitas como ilícitas. E os portadores de retardo mental não necessariamente estão submetidos à interdição, ou existem portadores de retardo mental que não têm critério para a interdição. Alguns para interdição parcial e outros para interdição de fato total. Infelizmente, para esse último caso, os portadores de retardo mental grave. Os excepcionais. Os excepcionais, escritos na lei, nós entendemos como sendo o correspondente termo de portadores de transtornos mentais, síndromes mentais de causa genética, como é o caso de síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, e pródigos, aqueles que fazem gastos excessivos, exemplo, fase aguda do transtorno afetivo bipolar e inclusive alguns indivíduos com retardo mental. Portanto, a interdição, diferente do que muitos leigos acham, é um processo complexo que depende de iniciar uma petição ao magistrado, à justiça, e que depende do auxílio técnico de um profissional da área, que habitualmente os operadores de direito não possuem um conhecimento específico e aprofundado, até porque isso é um papel do perito e do assistente técnico. E sempre para as pessoas, os profissionais que estão iniciando a tarefa de perito e assistente técnico, que, diferente da atuação clínica, os conteúdos escritos, discutidos e produzidos relativos às ações periciais estão sujeitos ao contraditório, ao questionamento, a serem impugnados, a gerar novos quesitos, novas respostas. Por isso que, geralmente, o início de uma atividade pericial, mesmo para um único caso, leva ao investimento de muito tempo, por longos períodos, porque a justiça brasileira tende a ser demorada nas suas decisões processuais até uma sentença final. E ainda assim, depois da sentença, com várias possibilidades de questionamentos. Então a interdição é um meio jurídico, diferente do que a maioria das pessoas pensam, punitivo, é um expediente da lei para proteger os indivíduos que não estão capazes de tomar as suas decisões de maneira segura, adequada e responsável, colocando em risco a si próprios, aos seus familiares e a terceiros e à sociedade. Então a interdição é para proteger. Tanto é que é por isso
que vai ter automaticamente a sentença de interdição já a nomeação de um curador que vai, na interdição total, representar o indivíduo interditado e na interdição parcial, auxiliar, acompanhar o indivíduo interditado parcialmente em suas decisões. E temos o papel, então, de mais de um médico na mesma situação. Enquanto nos cenários clínicos, geralmente, é o único médico que trata a questão assistencial do seu paciente, em psiquiatria forense, nas questões da justiça e interface com a avaliação da saúde mental, é habitual ter o perito nomeado pelo juiz e mais pelo menos 2 psiquiatras forenses, cada um auxiliando as partes em litígio, em esclarecimento para a justiça. E os assistentes técnicos auxiliam as partes sem, em momento algum, perder o compromisso com a ética médica, com a verdade, de acordo com os conhecimentos científicos. Então esta é uma aula sobre interdição, as indicações da interdição, a participação do psiquiatra forense na interdição, sempre lembrando que a decisão final é do magistrado, a sentença é do juiz e que esta interdição pode ser levantada, ou seja, pode ser revertida num processo burocrático semelhante ao do pedido de interdição. Espero que tenham aproveitado e continuem estudando sobre a interdição e o papel do psiquiatra forense nesta avaliação da sanidade mental. E para saber mais, acompanhe o site que está funcionando na forma de blog www.sanidademental.com.br. Muito obrigado!